Evangelho de Mateus, capítulo 19, acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse-lhes: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. O jovem rico. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus lhe disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Capítulo 19, Jesus vai falar de algo muito importante, de algo muito atual para os nossos dias, sobre a questão do divórcio.
né? E Jesus faz algumas considerações aqui. A primeira consideração sobre o casamento está no versículo 4. Casamento é entre macho e fêmea, entre homem e mulher. Não existe no padrão bíblico, em toda a palavra de Deus, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso na palavra de Deus se chama abominação. E Deus não aceita de maneira nenhuma esse tipo de comportamento. Outra consideração é que o casamento, ele não pode ser dissolvido na visão de Deus. Está lá no versículo 6. O que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí Jesus é questionado. Por que Moisés então permitiu que o divórcio acontecesse? E Jesus explica que é por causa da dureza do vosso coração, no versículo 8. Dureza do coração do homem. Não é algo que Deus aceita. Lá no livro do profeta Malaquias está escrito que Deus abomina, Deus odeia o divórcio. Jesus então abre uma única exceção para o caso do divórcio, que é a prostituição. E se você lê no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, Jesus vai falar que o divórcio é uma possibilidade, porém o divorciado não pode se casar de novo. Tanto Marcos quanto Lucas, Jesus vão acrescentar essas palavras de Jesus, que se o divorciado se casar, está cometendo adultério. Então quem é que pode casar de novo? No padrão bíblico, somente o viúvo. Somente os solteiros se casam no padrão bíblico e somente os viúvos. É isso que Jesus ensina na sua palavra e nos seus evangelhos. Que mais que aqui está dizendo, Jesus abençoa as crianças e diz, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Então, as crianças são bem recebidas na igreja e as crianças devem ser levadas a conhecer ao Senhor Jesus. Desde lá do Velho Testamento, a ordenança de Deus é que as crianças sejam inculcadas com a palavra de Deus. Quer dizer, que haja um zelo nosso de ensinar as crianças. Em Provérbios está escrito, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Não podemos deixar as nossas crianças sem o conhecimento da palavra de Deus. Não podemos deixá-las entregue ao YouTube, entregue à televisão. Nós temos que entregar as nossas crianças aos cuidados da palavra de Deus, a esses ensinamentos que vão trazer bênção sobre toda a vida delas. Pois Jesus conta a parábola do jovem rico, né? Que essa nos traz uma grande lição. Não devemos amar os bens materiais acima da palavra de Deus. Acima de todas as coisas nós devemos amar a Deus. Eu não posso amar mais a minha casa, mais o meu emprego, mais o meu carro, mais as coisas, vamos dizer assim, a minha poupança mais do que a Deus. Em contrapartida, eu não posso ser alguém que possa ser subornado, que por causa da ambição vou me corromper, vou aceitar coisas erradas por causa de dinheiro, para ganhar dinheiro. Não posso fazer isso, porque infelizmente Jesus nos mostra com essa parábola que aquele que ama o dinheiro acima de Deus não vai herdar o reino dos céus. Tomemos cuidado então, e Deus nos abençoe em nome de Jesus.